Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e eu passei os últimos 2 meses em Sydney, na Austrália, fazendo intercâmbio. E nesse vídeo eu vou compartilhar como que foi a minha experiência, o que eu gostei, o que eu não gostei tanto, se eu achei que valeu a pena e por que tem tanto brasileiro que vai lá pra ficar de vez. Assiste esse vídeo até o fim e presta bastante atenção, porque mesmo que você não tenha planos de morar na Austrália agora, por exemplo, se você tem vontade de conhecer um país novo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser útil pra você. Pra mim, uma das partes mais loucas é estar sentada aqui gravando esse vídeo, porque eu fiquei tantos anos assistindo a experiência de outras mulheres fazendo intercâmbio, que é surreal pensar que eu tô aqui gravando esse vídeo, sabe? Que a minha experiência aconteceu, eu vi o meu intercâmbio e agora eu tô aqui pra compartilhar como é que foi. E desde que eu só tinha 13 anos e que eu fiz minha conta no YouTube, eu vejo esse depoimento dessas mulheres. E foi nessa época que eu comecei a ter interesse em fazer intercâmbio, sonhar com isso, porque eu ficava imaginando quão maluco devia ser se colocar num contexto completamente diferente e ter que se virar, sabe? Sem os seus amigos, sem a sua família, e ter que socializar, como é que você se comporta, será que isso que eu tô fazendo é mal educado? Enfim, se virar numa cultura nova. Eu sempre achei que intercâmbio era o tipo de experiência que você ia e te transformava pra sempre, e depois da experiência eu só posso dizer que é exatamente assim. Depois do meu mochilão eu fiquei com ainda mais vontade de fazer intercâmbio pra aprender inglês, porque nos hostels que eu frequentava sempre tinha muita gringa. E eu queria conversar com elas, perguntar sobre, enfim, como que era o choque cultural que elas tinham. E era difícil porque eu até conseguia improvisar um pouco, mas tinha um limite no que eu sabia. E daquele ponto em diante parecia que eu não conseguia mais desenvolver, o que era uma pena porque eu queria conversar com ela. E outra coisa que me deixou com muita vontade de aprender inglês era que uma professora minha me ensinou a usar o Google Acadêmico, que é uma ferramenta do Google pra você procurar artigos científicos, coisas de faculdade e tal. E uma coisa muito boba, mas que me chocou muito, é que se você pesquisa, por exemplo, tipo, arte contemporânea, tem, sei lá, 400 mil resultados. Mas se você pesquisa contemporary art, que é arte contemporânea em inglês, tem tipo 3 milhões de resultados. E eu percebi o tanto de coisa que eu podia aprender se eu soubesse falar inglês, sabe? Tanto de série, tanto de livro, tanto de filme. A língua era o impeditivo, sabe? Não que não tenha materiais muito bons brasileiros, porque tem, com certeza. Mas enfim, eu ia ter acesso a tipo muito mais que o dobro, sabe? Eu sei que muita gente tem vontade de aprender inglês pra colocar no currículo, o que é muito justo, porque é uma coisa que pode te empregar. Mas as minhas maiores motivações era conseguir trocar ideia com qualquer pessoa, porque independente de onde seja aquele gringo, ele deve pelo menos arranhar o inglês, sabe? Porque é muito uma língua que as pessoas tentam aprender ao redor do mundo inteiro. E porque eu ia ter acesso a vários outros conteúdos que também me empolgavam muito, porque enfim, é isso, né? Você vai ter o dobro de oportunidade. Em 2019, também o ano que eu fiz um mochilão, foi quando eu conheci a Be Education, que foi a primeira agência de intercâmbio que eu fiquei realmente confortável para conseguir viajar com eles, porque eles são uma empresa muito menor e todo o intercâmbio é personalizado. Então não tem como você entrar no site da Be Education e comprar um pacote pronto, não existe isso. Eles realmente, tipo, fazem um especificamente para você. Então você entra em contato com eles e eles começam a conversar, basicamente. Você conta qual que é o seu perfil de pessoa, se você é mais quietinha, se você é mais introvertida, qual tipo de cidade você se identifica mais, seus interesses pessoais, enfim, eles perguntam de tudo e juntos vocês entram num acordo de qual que é o melhor destino pra você viajar. E eu achei muito melhor quando eu entrei em contato com uma agência que é menor, porque cada intercambista é importante pra empresa. Então eles tentam todas as possibilidades. E depois de conversar muito, a gente decidiu que Sydney era uma boa escolha. E no começo eu tava um pouco aflita ainda de ser, tipo, o melhor destino pra primeira experiência fora. Porque eu nunca tinha ido pra um país que falava inglês, eu tava um pouco ansiosa. Mas agora eu vou falar exatamente porque que eu achei Sydney o destino perfeito pra viajar, principalmente pra um primeiro intercâmbio. A primeira coisa era o estilo de vida, porque Sydney, apesar de ser uma cidade muito grande, ela tem uma pegada vir pra relaxar, sabe? A galera de Sydney sabe aproveitar muito o lazer. Eles têm um estilo de vida muito tranquilo, e isso era uma coisa que eu me identifiquei muito. Outro fator era o clima, porque eu só podia fazer intercâmbio entre dezembro e janeiro, que é quando eu tô de férias aqui no Brasil, e por sorte o verão na Austrália e no Brasil são na mesma época, então eu não perdi o verão brasileiro, eu só fui pro verão australiano. Outra coisa são as praias e as belezas naturais, até porque nós brasileiros estamos muito mal acostumados, porque o nosso país é muito bonito. E eu queria ir pra um país que eu achasse tão bonito quanto. E Sydney é muito bonita, tem muita beleza natural, tem mais de 100 praias. Coogee era uma das minhas praias favoritas, que é essa que você tá vendo agora, e ficava tipo 15 minutos de ônibus, tem isso. As praias são muito acessíveis, é sempre só pegar um busão e chega rapidinho, sem nenhum problema. Também tem muita montanha, tem costa rochosa pra você fazer trilha, e aí quase toda praia tem um parque pra você confraternizar antes, enfim, tem muita
muita área verde, muita beleza natural. Outra coisa é a diversidade cultural. É muito louco pensar que a maior parte dos imigrantes de Sydney são ingleses, só que metade da população lá tem olho puxado. É uma cidade que tem muita diversidade, mas de um jeito completamente diferente do Brasil. Foi até um choque, assim, quando eu cheguei, porque quando eu olhei no geral, assim, eu falei, poxa, só tem pessoas brancas aqui. E, enfim, andando um pouco, você percebe que não, na realidade, só tem etnias completamente diferentes do Brasil, sabe? Tem muito mais pessoas amarelas e marrons, tem muito mais pessoas chinesas, japonesas, indianas, turcas, do que pessoas negras, porque aqui no Brasil a gente tá muito mais acostumado a ver pessoas negras, porque são uma parte da população. São outras cores, outras culturas. Outra coisa que me levou pra ir pra Austrália foi a possibilidade de fazer curso livre, sabe? Se eu quisesse fazer uma aula de dança, de canto, de pintura, alguma coisa assim, eu poderia, porque é uma cidade muito grande, então esse tipo de coisa é mais comum lá. E por último, e não menos importante, o fator segurança, porque querendo ou não, eu tô sozinha num país que eu não falo bem o idioma, eu não entendo a cultura local, eu não sei como as pessoas são aqui, e se der muito ruim, eu vou demorar pelo menos 3 dias pra voltar pra minha casa, porque a distância daqui até a Austrália pode dar até 3 dias. Então sempre conversa muito com a sua agência, conversa muito com outros intercambistas que, enfim, já foram pra aquele destino que você tem vontade de ir, porque quanto mais você pesquisar, quanto mais noção real você tiver do seu destino, mais confortável você vai ficar quando chegar lá, porque não vai ser uma coisa distorcida, sabe? Tem várias outras cidades na Austrália que inclusive acho que são mais baratas pra fazer intercâmbio, mas como eu tô acostumada com uma cidade grande, eu realmente decidi manter esse destino. Além do destino que você tá indo viajar, tem várias outras coisas pra escolher quando você faz o intercâmbio, como por exemplo, o tipo de escola, o tipo de acomodação, quanto tempo vai durar e qual é o seu maior objetivo com a viagem. Então, quanto maior for a sua antecedência para planejar o intercâmbio, melhor, porque você vai ter muito mais clareza em relação às suas escolhas e mais tempo para juntar o dinheiro. Como o meu intercâmbio era só de 2 meses, que era o tempo que eu ficaria de férias aqui no Brasil, eu peguei um visto de turista. A vantagem desse visto é que ele é muito mais fácil de tirar, ele sai em alguns dias e eu tinha muito mais flexibilidade em relação às minhas viagens. Tipo, se eu perdesse aula, não tinha muito problema porque eu não precisava daquela carga horária para manter o meu visto, como seria no visto de estudante. A desvantagem é que você não pode ficar mais de 3 meses com visto de turista na Austrália e eles não costumam nem podem contratar você para nenhum trabalho se você tiver visto de turista. Se você for para a Austrália para ficar mais de 3 meses, você pode tirar o visto de estudante, que é super elogiado e vale muito a pena, porque na Austrália, com visto de estudante, você pode trabalhar por até 20 horas semanais, que já é o suficiente para você se manter na Austrália. Tem um canal chamado Casal na Gringa, que conta exatamente como que é a experiência de ser um imigrante brasileiro na Austrália, e eu vou usar exatamente os mesmos exemplos que eles usaram nesse vídeo aqui do canal deles. Se você ganhar $360 por semana, você vai gastar mais ou menos uns 160 com acomodação, uns 80 com alimentação, uns 10 com telefone e ainda vai sobrar $110 por semana para você gastar com lazer e transporte, que é sim o suficiente. Mas claro que tudo isso depende muito do seu estilo de vida, a gente tá falando aqui de uma pessoa que topa economizar numa boa, sem grandes problemas. E é justamente por isso que tem tanto imigrante naquela cidade, gente. 40% da população de Sydney não é australiana, porque muita gente fica muito impressionada com a qualidade de vida em relação à carga de trabalho, né? Porque você, enfim, trabalha só 20 horas por semana e já consegue se manter se você estudar, então isso é muito legal. Conheci gente da Turquia, da Eslováquia, do Japão, da China, da Etiópia, da Itália, enfim. Tem gente que vai pra estudar, tem gente que vai pra trabalhar, tem gente que vai pra juntar dinheiro pra voltar pro país com mais dinheiro. Tem gente que vai pra pensar na vida, sair um pouco do contexto. Tipo, todo mundo tem um objetivo muito diferente. Outra coisa que você vai decidir junto com a sua agência, eu decidi junto com a Be-Education, é o tipo de escola. Isso também varia muito do seu orçamento, do seu perfil, da sua prioridade no intercâmbio, enfim, tem 1 milhão de possibilidades. A escola que eu estudei em Sydney se chamava EC, eu gostei demais dessa escola, mas eu vou colocar aqui o card de rotina pra vocês conseguirem ver direitinho como que era dentro da escola, como que era a dinâmica das aulas, porque já expliquei bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Mas a minha escola era uma escola de inglês e todo mundo me perguntou muito sobre o nível de inglês e que tipo de coisa eu recomendo, então eu vou ser muito honesta em relação a isso. Eu acho que independente do nível de inglês que você tenha, fazer intercâmbio é sempre uma opção muito legal, sempre vale muito a pena. No vídeo de lições eu coloquei 10 coisas que eu aprendi a fazer intercâmbio e inglês nem passou pela minha cabeça, porque não foi uma das coisas mais impactantes que eu aprendi, foi só uma das coisas que eu aprendi. As coisas mais preciosas que eu aprendi, o que eu realmente falo assim, caramba, perceber isso mudou minha vida, não tá relacionado ao inglês, tá relacionado à minha experiência lá. Você aprende sobre socialização, espaço pessoal em relação a outras culturas, o respeito às outras culturas, como
como improvisar, como respeitar o que é educação, o que não é pra cada cultura, como aproveitar a própria companhia. É uma experiência que te muda muito, velho. Você tá completamente fora da sua zona de conforto, sabe? Agora, se inglês for o seu maior objetivo em relação ao intercâmbio, é interessante pensar que quanto menor for o seu nível de inglês, maior pode ser o prazo do seu intercâmbio, que é pra você ter tempo de aprender tudo, de você conseguir participar das aulas, de você, enfim, tirar suas dúvidas, conseguir chegar até um intermediário, avançado e tal. Mas se você não quer ou não pode ficar tanto tempo fora do país, o que eu te recomendaria é estudar um pouco mais no Brasil mesmo, sabe? Pra você chegar lá e já conseguir tirar uma dúvida com seu professor, conseguir fazer um amigo, porque eu acho que quanto mais você aprender antes, mais você vai aprender depois, porque você vai entender tudo, você vai ter uma capacidade pra absorver tudo muito maior, sabe? E independente de quanto tempo você vai ficar, eu acho que quanto mais você souber, melhor. Outra coisa que você vai decidir junto com a sua agência, decidir com a Be Education, é o tipo de acomodação. Existem vários tipos de acomodação quando a gente fala de intercâmbio, depende de vários fatores. Intercâmbio é muito isso, tudo depende de tudo. A acomodação que eu escolhi era como se fosse um hostel, então eu dividia o meu quarto com mais uma menina e eu dividia o banheiro com outras 3 meninas e áreas comuns como cozinha, sala, etc, com outras 14 pessoas de todos os sexos e identidades. A maior vantagem pra mim desse tipo de acomodação é a socialização. Querendo ou não, você tá numa casa com vários jovens e de todos os lugares do mundo que estão ali pra se conhecer, trocar ideia e tal, então você acaba criando vínculos muito mais fortes, porque você tá ali pra isso mesmo, são pessoas que moram com você, elas se tornam a sua família, sabe? Nesse processo você acaba conhecendo a cultura de cada uma daquelas nacionalidades, não só do país que você foi visitar, sabe? Mas de toda a galera que mora com você, que é de um país completamente diferente. E outra vantagem é que sempre é a opção mais barata. A desvantagem é que você não vai ter a mesma estrutura e privacidade de uma casa de família e coisas de confiança, né? Você vai querer assistir filme, vai ter alguém cozinhando alto, você vai querer usar uma panela que já tem uma pessoa usando. Outra opção de hospedagem é o que a gente chama de homestay, que é basicamente a casa de uma família nativa daquele país que decide te hospedar. A vantagem desse tipo de casa é que você tem toda a estrutura e privacidade e conhecimento de uma família nativa, sabe? Então eles estão ali pra te dar muito suporte. A desvantagem é que vai ter sempre um adulto te supervisionando, sabe? Querendo ou não, você tem que respeitar as regras deles, as regras da casa. E o preço costuma ser médio, assim, nem a opção mais cara nem a mais barata. E a outra opção é a residência estudantil. Geralmente você também compartilha o quarto com mais alguém, você pode pegar um quarto até individual. Tem coisas como academia compartilhada, lavanderia, sala, cozinha compartilhada, esse tipo de coisa. Mas o diferencial costuma ser a localização, tipo, muito, muito perto da escola, sabe? Também costuma ter muita socialização, porque também são vários jovens de lugares diferentes estudando no mesmo lugar. Mas esse tipo de acomodação costuma ser a mais cara por conta da localização. Outra coisa muito importante de você saber quando você vai fazer um intercâmbio é sobre o choque cultural. Eu confesso que essa era a minha maior paranoia de fazer intercâmbio. Eu tava muito preocupada que as pessoas iam achar do meu comportamento, do jeito que eu me visto, dos meus pelos, da minha sexualidade. E fazer intercâmbio é saber que você vai dividir o café da manhã, a casa e o banheiro com uma pessoa que pode pensar completamente diferente de você. E não porque ela é má ou porque ela dá oposição, mas porque aquilo pode ser parte da cultura dela. Eu sei como é o preconceito no meu país, como que é a questão em relação ao gênero no meu país, e eu sabia que na Austrália também era muito tranquilo, um país super pró-LGBT, todos os lugares, desde uma Xerox até um restaurante, sempre tem uma bandeirinha pra mostrar que aquele lugar apoia, mas não tem como prever a cultura das pessoas que vão morar com você, porque tem gente de todo lugar do mundo. Mas convivendo com aquelas pessoas, eu descobri religiões e crenças completamente diferentes, tudo que eu ouvi falar no Brasil. Eu descobri gostos novos, eu descobri cheiros novos, eu descobri costumes muito diferentes. Gente, um beijo no rosto pra um brasileiro e um beijo no rosto pra um japonês é quase outra linguagem. Eu presenciei o meu amigo eslováquio virando as costas pra mim e indo embora. E nem de longe aquilo era um sinal de falta de educação. Aqui no Brasil a gente ia ficar chocado, tipo, mano, você não deu nem tchau. Ou como meus amigos japoneses e chineses têm uma noção de espaço pessoal muito diferente da nossa. A gente toca um estranho, isso não é uma coisa incomum pra gente, mas nesses países é uma coisa muito incomum, então a gente tem que respeitar a noção de espaço social das outras culturas. E é muito diferente pra gente. A minha postura, o meu sotaque, o jeito que eu falo, o jeito que eu danço, tudo tem a ver com o meu país, sabe? Isso fica muito evidente no intercâmbio, porque você convive com posturas e expressões completamente
completamente diferentes. A sensação que eu tenho é que passar 2 meses na Austrália foi melhor do que todos os anos de aulas de geografia que eu tive na escola, porque eu não tava estudando no país, eu tava morando com ele, sabe? Ficava muito mais claro toda a questão da cultura quando você convive com ela. Eu já achava o Brasil um país muito miscigenado, tipo o auge da diferença cultural. Eu descobri traços faciais que eu não sabia que existiam, eu descobri cores que eu não sabia que existiam, eu descobri expressões que eu não sabia que existiam, sabe? É muito bizarro você dar a proporção real do mundo. Você fala assim, meu Deus do céu, o Brasil é minúsculo. Perto do tamanho do mundo, tem muita gente nesse planeta, meu Deus do céu. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido aquelas pessoas. Eu quase todo dia assistia filme com eles. Eu queria saber como que era a cultura deles e como que eles se expressavam, enfim, trocar ideia de amigo, sabe? Outra coisa que me perguntaram demais é quanto custa um intercâmbio? E a única resposta honesta que eu posso dar é depende muito. Um intercâmbio pode custar entre 9 e 50 mil reais, sabe? Tudo influencia, a moeda local, o tempo que você vai ficar, o tipo da escola, a distância da escola. Se você tiver o interesse e o privilégio de estudar fora, eu vou deixar aqui na descrição o contato da Be Education, que foi a minha agência, pra você fazer um orçamento real dentro das suas possibilidades, seus interesses, pra você saber quanto custaria o seu intercâmbio perfeito, porque pode ser completamente diferente do meu. E sinceramente, eu recomendo demais. Se você tem a oportunidade, vai. E se você quer viajar e não tem a mesma grana, eu vou deixar aqui no card meu vídeo sobre mochilão, que eu dou várias dicas de como viajar fazendo voluntariado, viajar de graça, ou enfim, de forma muito mais acessível. E outros 2 perfis que eu indico sempre é a escritora viajante, que enfim conta como que é viajar sem grana, e a Luísa Moraleda também sempre tenta fazer viagem de baixo orçamento pra ela. Ela mostra como é que é um pouco desse bastidor de mochileira, viajante, muito louca pra ir na estrada. E por último, acho que eu não podia deixar de comentar sobre os incêndios que estavam rolando na Austrália quando eu tava em Sydney. Apesar do incêndio não ter afetado a minha experiência individual enquanto intercambista, afetou demais o nosso ecossistema. Pra quem não sabe o que aconteceu, nos últimos meses a Austrália tava com vários incêndios ao longo de todo o país. Foi um desastre catastrófico mesmo, várias famílias foram desabrigadas, muita gente foi ferida, foi uma perda gigantesca para a biodiversidade, foi uma tragédia enorme. Tudo isso aconteceu nas partes de floresta da Austrália, então eu não fui atingida, eu não estava perto. E todo ano acontecem queimadas na Austrália, isso é muito comum porque faz parte daquele ecossistema mais seco. Mas de uns tempos pra cá, como vocês sabem, estão acontecendo algumas mudanças climáticas e essa temporada de seca na Austrália foi só uma consequência disso. A parte mais fina da camada de ozônio é na Austrália, é na Nova Zelândia, é naquele pedaço ali. E isso só vem se agravando. Nas 7 semanas que eu fiquei na Austrália, eu acho que eu só vi chover pouquíssimas vezes, era sempre muito rapidinho. Mas desde que eu voltei pro Brasil, eu percebi que a Austrália passou por uma temporada de chuva muito grande. Eu até vi que tiveram alguns problemas em relação a isso, ao excesso de chuva, mas em relação aos incêndios foi muito positivo, porque pelo que eu tô lendo agora, a situação em relação aos incêndios tá muito mais controlada, eles já estão realmente, enfrentando as últimas questões em relação a isso. O que é um alívio muito grande, porque os bombeiros passaram os últimos, sei lá quantos meses, só tendo que lidar com os incêndios de forma incansável. E a gente sabe que uma chuva natural ia resolver demais a situação e é o que aconteceu, né? Então, que bom que a situação se amenizou. E é isso, gente. Eu espero que o vídeo tenha sido útil se você tem vontade de fazer intercâmbio. O link sobre a minha agência tá aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida específica, você pode perguntar. De novo, se você tiver oportunidade, apenas faça viagem. Gente, mesmo que você esteja com a grana curta, tenta viajar via Woodpeckers, via Couchsurfing, que, enfim, você pode trocar voluntariado, uma pessoa pode te hospedar, porque viajar é sempre uma ótima experiência. É uma das melhores coisas da vida e eu recomendo demais, de verdade. O tanto que eu cresço quando eu saio de casa é impressionante. Um beijo e paz.